Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Do eixo números e operações, tá? Na aula de hoje, né, a gente vai estar vendo aí a correção do exercício referente à proporção, que foi a ficha de exercício de número 8, tá ok? Então, a primeira questão nos diz o seguinte, ó. Sabe-se que os números 32, 24, 20 e x são proporcionais. Determine o valor de x. Como o enunciado está falando que os valores são proporcionais, então nós podemos armar uma proporção, tá certo? A gente não está preocupado em verificar se é ou não é uma proporção. Eles são, o enunciado está dizendo aqui, ó, são proporcionais. Então nós armamos a proporção. De que maneira? Nós vamos armar duas razões, seguindo a ordem dos valores que aparecem no enunciado. Então, 32 e 24. 32 fica em cima, 24 fica embaixo. Temos aí numerador e denominador. Igual. Aí vem os outros dois valores, o 20 e o x. São valores que formam aí uma outra razão. E aí nós temos a proporção, que são essas duas frações. Aí nós vamos fazer o que aqui? Multiplicar meio pelos extremos. Nós vamos multiplicar cruzando aqui os termos. Detalhe, eu sempre recomendo você multiplicar primeiro onde está o x, porque você está isolando ele do lado esquerdo, consequentemente vai ficar mais fácil para você, tá certo? Então vai ficar aí, ó, 32 vezes x igual 24 vezes 20. 32 vezes x, 32x, 24 vezes 20, 480, tá ok? Pegamos o 32 que está multiplicando, passamos ele dividindo. Fica 480 dividido por 32, que corresponde a 15. Então, 15 vai ser justamente o valor de x, que torna essa sequência números proporcionais. Tá ok? Então, essa foi a primeira questão. Vamos aí para a segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte, ó, para cada 2 automóveis que vende, Carlos ganha R$ 200 de comissão. Quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 15 automóveis? Veja, tem duas maneiras da gente resolver essa questão. A primeira pela forma proporcional, né? A gente tem aqui, ó, se ele vende 2 automóveis, ele ganha quanto? R$ 200. Se ele vende 15 automóveis, qual vai ser sua comissão? Como a gente não sabe, né? Porque está dizendo aqui, quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 15 automóveis. Como a gente não sabe, coloca um x no lugar. Beleza? E aí multiplicamos meio pelos extremos. 2 vezes x igual a 200 vezes 15. 2 vezes x dá 2x e 200 vezes 15, 3.000. 2 está multiplicando, passa dividindo. 3.000 dividido por 2 corresponde a 1.500. Então, 1.500 seria a comissão de Carlos, né, ao longo aí da venda desses 15 automóveis. A outra maneira que eu falei para vocês seria o seguinte, veja, se ele vende 2 automóveis e a venda desses 2 automóveis corresponde a R$ 200, veja que é um cálculo simples, viu? 2 automóveis, R$ 200. Pergunto para vocês, se ele vendesse um automóvel, quanto ele teria de comissão? Não é a metade? Metade de 200 corresponde a R$ 100. Ou seja, para cada automóvel que Carlos vender, sua comissão vai ser uma comissão de R$ 100. Então aí eu faço a pergunta para vocês. Se com um automóvel ele ganha R$ 100, se ele vender 15 automóveis, qual vai ser a sua comissão? É só pegar o 15 e multiplicar por 100. Né? Se um é 100, 2 é 200, 3 é 300 e sucessivamente. Tá certo? Então isso aqui seria uma outra maneira de fazer. Ah, professor, eu quero fazer dessa forma aqui. Tá errado? Não. Dá para fazer todos? Talvez em alguns casos vá complicar para a gente. Por isso que a gente tem que aprender a resolver da forma da proporção simples, tá certo?
Mas se você perceber que você consegue resolver dessa forma, pode fazer que não tem problema nenhum. O importante é que a gente chegue aqui no resultado final, que no caso aqui são esses 1.500. Beleza? Então vamos aí para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte, ó, um relógio atrasa 5 minutos a cada 8 horas. Quanto tempo ele atrasará em 4 dias? Nós vamos ter um problema aqui de unidades de medida. Vamos ter que deixar essas unidades de medidas iguais. Vamos lá. O enunciado diz que o relógio atrasa 5 minutos para cada 8 horas. Então, 5 para cada 8 horas. O problema vem agora. Quanto tempo ele atrasará? Então, a gente vai ter um X aqui na parte de cima em 4 dias. O problema é que essas 4 dias ela tem que estar em horas. Porque, veja, ele falou aqui que ele atrasa 5 minutos a cada 8 horas. Então, o denominador dessa outra fração não pode estar em dias, tem que estar em horas, para ficar tudo igual. Então, a gente vai ter que converter 4 dias em horas. Só é a gente lembrar, um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas. 4 dias é 4 vezes 24. Né? 24, 24, 48... mais 24, mais 24, que corresponde a 96 horas. Aí agora sim eu posso vir para a proporção, porque eu vou utilizar esses 4 dias, mas estando em horas, que corresponde a 96. Então, os atrasos desses 4 dias, que eu não sei quem é um X, corresponde a essa quantidade de horas que se passou 96. Tá certo? Se colocar 4 aqui, você vai fazer o cálculo errado, tá bom? E aí nós multiplicamos meio pelos extremos, lembrando que eu multiplico sempre primeiro o x. Então, 8 vezes x igual a 5 vezes 96. 8 vezes x, 8x, 5 vezes 96, 480. 480 dividido por 8, porque o 8 está junto do x, eu vou passar ele dividindo, corresponde a 60 minutos. Lembrem-se que 60 minutos é a mesma coisa que 1 hora, tá certo? Então, como resposta, você pode ter aí 60 minutos ou 1 hora, vai servir para a gente aí do mesmo jeito, tá ok? E a quarta e última questão, verifique se os retângulos a seguir são proporcionais. Como eu posso estar verificando se esses retângulos são proporcionais? Comparando seus lados, tá certo? Eu posso pegar altura e altura, base e base, tá bom? Olhar se eles são proporcionais é se eu organizar essa proporção e os valores ficarem iguais. Então, nós temos aqui o exemplo. 8, que é a altura do menor, está para 16, assim como 6, que é a base do menor, está para 12. O único cuidado que a gente tem que ter aqui é o seguinte, se eu considero o menor em cima, né? A altura do menor está em cima. Então, quando eu for falar da base, a base do menor também tem que estar em cima. Se você inverter isso, aí vai ficar errado. Considera qual a figura onde os valores vão estar em cima, então, consequentemente, a outra figura, os valores vão estar na parte de baixo, tá certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma proporção aqui, mas a gente não está preocupado em procurar incógnita. O que a gente vai fazer aqui é armar a proporção, multiplicar e ver se os resultados, os valores da multiplicação embaixo vão ficar iguais ou diferentes, tá certo? Então, vai ficar aqui, 8 vezes 12 igual a 16 vezes 6. 8 vezes 12, 96. 16 vezes 6, 96. Como as duas multiplicações ficaram iguais, eu posso considerar que esses dois retângulos eles são proporcionais. Tá certo? Então, com isso, a gente chega ao final da correção desse exercício. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, manda lá uma mensagem, né, no meu WhatsApp, que assim que possível eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Tá certo? Então, espero que todos fiquem bem. Forte abraço para todos e até mais.